Olá, pessoal que acompanha nós em Limerick. Eu sou a Natália Aurélia e eu decidi vir aqui, já estava para fazer isso faz um tempo, compartilhar minha experiência com a agência Explore o Mundo. Eu tenho um caos muito interessante para contar e eu espero que sirva de ajuda para vocês. Ai, queria tanto aquela vinheta, senta que lá vem a história, quem lembra disso? Senta que lá vem a história. Só quem é da minha época, galera, tá? Tô ficando velha, olha os cabelos brancos. A história do intercâmbio nasceu no meu coração e no coração de um colega. Daí conversei com ele e tal, e nessas confabulações e, né, ali, vários brainstorms e anotações e tal, chegamos, então, à decisão de fazer um intercâmbio, porque para nós, naquele momento, era um ganha-ganha. Se nada desse certo, viraríamos hippie. Mentira. Se nada desse certo, a gente voltava para casa com uma outra língua, uma experiência numa cultura diferente e, cara, passar dificuldade, mas é na Europa, né? Então, falamos, é isso aí. Pesquisamos as cidades e tal. Na época, decidimos por Limerick. Era interior. E aí a gente gostou dessa parte, sabe? Tipo, interior, é uma cidade pequena. Na verdade, é uma cidade pequena com as conveniências de uma cidade grande, que foi, na verdade, o melhor casamento foi melhor do que nós esperávamos, né? Que isso era 2000... Viemos em 2017, ambos. Só que ele 4 meses antes, eu acho. E ele queria vir antes de mim, e mesmo sabendo, assim, que eu tinha experiência com viagens internacionais, eu tinha um pouco mais de inglês, e ele não tinha nenhuma das duas coisas, ele quis vir porque ele quis passar. Era uma questão, assim, pessoal. Ele queria viver isso, esses desafios e se desenvolver. Porque é uma pessoa, assim, que viveu a vida toda com os pais, trabalhava com os pais, e ele queria esse grito de liberdade ali, pra ele era importante. Daí ele veio só que aí, quando a mãe dele, quando tava tipo, nós vamos, não, ela tava tudo bem, porque ela sabia da minha história. Mas aí quando ele bateu o pé que ele viria sozinho, aí ela desesperou. Pô, meu filho do outro lado do mundo, sem falar nada, sem ninguém, como é que vai ser? Ela desesperou demais. E o fato dela ter desesperado foi imprescindível para decidir qual agência ele fecharia. Porque na época estávamos pesquisando as agências, acho que o caminho que todo mundo segue. E fórum, YouTube e grupo, e vai pesquisa. Só que estávamos conversando com agências do Brasil e agências que já daqui da Irlanda já. Só que com base no desespero da mãe dele, qual foi a nossa linha de raciocínio? Vamos fechar com uma agência do Brasil, porque se der qualquer merda lá, nós conhecemos o Código do Consumidor do Brasil, a gente vai pra cima. Os pais dele têm negócio, então teriam como lidar com qualquer situação, um pouco mais de know-how, né? Daí, fechamos com essa agência de Ribeirão Preto, inclusive, que era o mais próximo lá de nós. A agência é grande, famosa, tá há muito tempo no mercado, está nas feiras de intercâmbio. Não vou citar o nome porque não acho ético. Se o Gustavo quiser, eu falo o nome, ele fala aí. Mas assim, só pra vocês entenderem. Então assim, cara, na nossa cabeça não tinha como dar errado. Ia ser a melhor coisa do mundo, lê do engano. Mas só fomos descobrir isso lá na frente, quando eu cheguei, através dos meninos da Explore o Mundo. Cadê a propagandinha? Clique no card acima, dê like, comente. Siga a gente, compartilhe. Sirvo pra ser blogueira, não. Daí que aconteceu? Ele veio sem ninguém pra ajudá-lo, pra recepcioná-lo. Chegou em Dublin só, pegou aquele ônibus lá de 3 dias de viagem, o JJ, pra vir pra Limerick, porque foi o que instruíram ele, sendo que tinha outras opções. Chegou aqui em Limerick sozinho também, pegou acho que um táxi, foi pro lugar errado, uma coisa assim. Agora eu não me lembro muito bem dessa história, mas foi uma coisa assim. E que é pior, quando ele chegou na acomodação, era um final de semana. Esta acomodação, ela ainda existe. Ela é um pouco afastada aqui do centro e é energia pré-paga. Como ele chegou no final de semana, a galera que acho que morava na casa tinha voltado pra casa. Tem às vezes alguns irlandeses que ficam nas acomodações durante a semana e final de semana eles voltam pra casa. Só que a galera não deixou nenhum crédito no negócio de energia. Lá vai ele lá na recepção falar como é que liga a luz, pelo amor de Deus, que é isso, sem nenhum inglês, nem purrai. Ele não sabia falar. Aí, diz que o cara, pra poder explicar pra ele, pegou o calendário, tentando explicar. Hoje não é possível você colocar esse crédito. Alguma coisa assim. Aí, tipo, falou, today, tomorrow. Ele morre de rir dessa história até hoje. Ele sempre compartilha isso, assim, do perrengue chique que ele passou. Ele se colocou nessa situação e aí ele tira sarro. E daí, foi toda essa coisa aí. E aí
seguiu, né? Se virou, brasileiro a gente dá um jeito. Ele veio determinado a passar por isso e ele falou: vou passar por isso e vou resolver, né? Não vou voltar pra trás, não tem nem como voltar. Daí eu cheguei. Como que eu cheguei? Ele já estava aqui, fez amizade, conheceu gente, entrou nos grupos, nananã. E nessa ele encontrou o Murilo. Num dos grupos aí, acho que de WhatsApp. Alguém falou do Murilo. Daí ele pegou o telefone do Murilo, conversou sobre o Murilo, me colocou em contato com o Murilo, cá estou. Daí fechei com o Murilo, nananã. Perfeito. Daí foi onde as diferenças começaram a gritar. Toda a assistência que o Murilo deu, toda a preocupação em entender, não adequar, mas entender o meu orçamento e dificuldades né, no orçamento e tal, porque foi bem suado até eu chegar aqui, muito suado, assim, foi tipo contando moeda mesmo. E daí eu vim. Murilo me recebeu, Murilo andou comigo no centro, Murilo foi no banco, Murilo me levou na escola, Murilo fez tudo. E mesmo depois, assim, de um tempo, às vezes do nada brotava qualquer coisa, Murilo, e viramos amigo. Ele vibrou muito com as minhas conquistas de trabalho, de tudo, né? E levei pra vida, assim, cheia de carinho. Aí, olha só, eu estava na escola mais barata da época, e falecida Lisk, e já o meu colega, na escola mais cara da época, a acomodação mais cara, a agência mais cara, tudo mais caro. Mas a diferença, assim, ó, entre o meu atendimento, a minha primeira impressão e a dele, foi, assim, gritante. E daí, chegar aqui, aí... Cara, se você vier no inverno, tá frio, aí você tá na rua, aí você não entende uma palavra, sabe? Me baseando assim, que tem várias pessoas que vêm no mesmo nível de inglês que ele, na mesma cara e com coragem, às vezes sem a estrutura financeira que ele teve, às vezes com o quadro financeiro que eu vim, de, tipo, contando moeda e nada pode dar errado, porque senão vai estragar todo o rolê, todo o planejamento, sabe? Foi imprescindível. O que eu tenho pra dizer é: a Explore o Mundo é a agência que vai deixar a sua mãe com o coração quentinho e tranquilo. Se nós soubéssemos disso lá, nunca que ele teria vindo com a agência grandona lá, sabe? Porque foi assim, discrepante. Discrepância. Foi discrepante a diferença. São minhas palavras. E daí, assim, na época, o Gustavo não fazia parte ainda da agência, mas eu cheguei a ter a oportunidade de estudar com o Gustavo. E, cara, a energia das pessoas não mente. Desde lá, Gustavo e Bárbara, um casal adorável e admirável, super dedicados no estudo. Eu era aquela coisa na minha boca, né? Tinha paciência na aula. Eu não tinha paciência comigo, isso transbordava logo, eu não tinha paciência era com mais ninguém. E daí, assim, foi muito complicado, mas assim, tenho muitas memórias de Gustavo e Bárbara, super dedicados, sempre bom, alto astral, sempre... Eu lembro que eles me receberam, assim, muito bem na sala, eu talvez estava mais, assim, coada, porque eu vivo dentro da minha própria bolha, né? Mas eu lembro muito deles, assim, e quantas vezes já não encontrei eles também, outras ocasiões, e pessoas maravilhosas desde sempre. E eu acredito isso, assim, são pessoas que vão te olhar como um sonho, assim, tipo, é um ser humano que tem um sonho. Não como uma nota, sabe? Tipo, minha meta do mês. Não como isso, porque eu acho que foi mais ou menos assim que eu vi que meu amigo foi tratado, tipo, é isso, tá, brela. Foi, tipo, mais um dinheiro na conta. E já não foi o que eu senti do Murilo e de todas as outras vezes que eu vi eles, quando foi expandindo mais a Explore, e aí chegou o Gustavo e eles mantiveram. E eu acho que é toda a diferença. Eu tenho uma filha, e se eu tivesse que mandar ela num intercâmbio, com certeza de olhos fechados seriam os meninos. Aliás, já tenho amigas que me mandaram mensagens me perguntando, tipo, como foi pra eu vir, nananã. Na hora já, vai com fé e confiança que você tá no caminho certo. Esses são os meninos. Existem pessoas muito mais comprometidas com o teu sonho, com a tua situação, que te entendem, que te olham de verdade. A gente tinha escolhido os meninos da Explore desde o começo. Eu tive essa sorte. Então, eu não tenho, assim, palavras pra descrever. Lembro que eu cheguei aqui numa segunda, eu não podia começar a aula, mas na terça eu já tava com tudo resolvido
E até currículo eu já tinha resolvido. Eu lembro que eu saí numa sexta-feira pra procurar emprego. Meu primeiro dia que eu saí pra procurar emprego, neste dia mesmo, eu já arrumei um emprego. Eu recebi a ligação e fui pro teste no dia seguinte. E na segunda já estava na escola, e aí fui apresentada. E o Murilo sempre é muito solícito, que era o Murilo na época, né? Mas eu vejo que o Gustavo é tão excelente quanto. Então, boa sorte, confie nos meninos, eles dão muito duro pra continuar com essa qualidade de serviço e atender a expectativa de todo mundo. Entendam que vocês também precisam fazer a parte de vocês, tá? Eles não são seu pai nem sua mãe. Muitas coisas você é quem que tá lá, você é quem tem que ir resolver. Mas assim, eu sei que eles sempre vão além do que é a obrigação deles. Então, boa sorte. Espero ver mais e mais rostinhos passando ali na timeline dos meninos, de pessoas que chegaram. É um sonho e é possível. E se você encontra anjos no caminho, fica mais fácil ainda. Boa sorte, galera. Beijo.